Vamos supor que você é um investidor profissional que investe nas bolsas americanas e abriu uma empresa offshore em BVI ou em Bahamas para poder conseguir pagar menos impostos nos seus trades. Ou vamos supor que você é um engenheiro de software ou um trabalhador remoto que presta serviços para o exterior e abriu uma LLC nos Estados Unidos para conseguir economizar nos impostos que você paga por conta dos serviços prestados. E aí chega o ano de 2023 e o governo do seu país aprova uma lei para tributar mais você que tem empresa offshore, como se você fosse um ser super especial por ter tido um sucesso financeiro ou ainda por estar prestando serviços de maneira internacional e precisasse ser mais punido por isso. Quem me dera fosse só uma suposição. Porém, infelizmente, é exatamente isso que o governo brasileiro fez com o projeto de lei, agora a lei, das offshores, que foi aprovado no fim do ano passado. Para quem não sabe, já está valendo desde o dia 1º de janeiro. E esse projeto, ele veio para querer tributar 15% sobre o lucro apurado nas suas empresas offshore, ainda que você nem distribua esses lucros para a pessoa física, como se a empresa nem existisse. E tem sido um evento escandaloso para todos os inscritos do canal, para vários dos meus clientes que têm empresas no exterior. Aliás, isso é o carro-chefe da capital global. Costumava ser, agora tem sido a saída fiscal. Agora, a boa notícia é que sempre que o Estado trata de construir um muro, nós, advogados, empreendedores e profissionais da iniciativa privada no geral, tratamos de providenciar uma escada. E é exatamente isso que nós temos feito nos últimos dias. Pensando nisso, eu resolvi categorizar todas aquelas brechas legais na lei das offshores que nós podemos utilizar para continuar usufruindo de uma empresa capaz de fazer diferimento tributário. No vídeo de hoje eu vou te contar algumas dessas brechas e também ao final vou te fazer um convite para você que quer se aprofundar e entender melhor como ser uma pessoa mais global, menos refém dos problemas do Brasil e ter um patrimônio de fato internacional pagando menos impostos. Mas vamos lá, quais são as brechas? Bom, tem pelo menos alguns grupos diferentes. No primeiro grupo estão as brechas que exploram os 3 requisitos chaves para se desenquadrar da lei das offshores. Se você tiver uma empresa que cumpre com esses 3 requisitos chaves, aí você está bem na fita, porque você vai conseguir continuar postergando a necessidade de pagar imposto sobre os lucros da sua empresa offshore para o dia que você distribuir. Aí basta não distribuir esses lucros nunca, que você vai continuar conseguindo não pagar esses impostos nunca, de forma legal. E quais são os 3 requisitos chaves? Primeiro, você deve abrir uma empresa que possui renda ativa própria igual ou superior a 60%. Renda ativa própria é aquela que você ganha decorrente da atividade, da prestação de serviço, da venda de produto. É diferente de renda passiva, que é aquela que vem de royalties, juros, dividendos e por aí vai. Renda ativa, atividade. Aí se a sua empresa é 60% ou mais, renda ativa própria, você abrir um país que não é considerado paraíso fiscal e é uma empresa cujo regime também não é um regime fiscal privilegiado, cumprir ao mesmo tempo com esses 3 requisitos, aí ela não vai ser afetada. Infelizmente, não é o caso da empresa de Bahamas, das Ilhas Virgens Britânicas, da LLC americana de um único sócio, que é uma empresa em regime fiscal privilegiado, mas a boa notícia é que tem uma lista de várias empresas que sim, você consegue se enquadrar em não ser paraíso fiscal e não ser também regimes fiscais privilegiados. É o caso de empresas do Uruguai, por exemplo. Ah, Guilherme, mas o Uruguai é muito caro. Pois então, tem várias outras alternativas que você pode explorar. Eu citei várias delas em um relatório exclusivo para os membros assinantes da Capital Global Report, que eu vou lançar hoje, mas na sequência eu vou falar mais sobre isso. E o ponto, por agora, é você entender que se você cumprir com os 3 requisitos chaves, a sua empresa offshore ela não será tributada nos termos dessa nova lei. Vai ser possível continuar postergando a tributação. Na sequência, outra solução para essa lei plenamente legal é que 50% pelo menos dos sócios da empresa offshore não sejam residentes fiscais no Brasil. E aí você pode fazer a sua saída fiscal.
avisar para a Receita: tchau, estou indo embora, cansei de pagar a conta. Formaliza isso, porque aí a Receita Federal Brasileira só vai estar interessada em tributar você sobre a fonte de renda brasileira. Empresa offshore não é fonte de renda brasileira, portanto, você não precisará pagar este imposto. Veja que coisa linda, que vantagem é essa. Em terceiro lugar, aí tem as questões contábeis. Você poderia fazer na sua empresa ou transparente para fins fiscais, ou fazer para que a sua empresa adote um método de contabilidade no qual o lucro não realizado não é apurado como lucro contábil anual. Não sendo apurado, você não precisaria pagar esse imposto de 15% também. Isso funciona para quem tem empresa de investimento, é buy and hold. E aí tem alguns métodos que você consegue fazer de contabilidade que te dão essa possibilidade de não apurar o lucro enquanto não fizer a venda das posições que valorizaram ao longo do ano. E métodos, inclusive, que estão previstos na legislação brasileira. Lá no relatório, eu também me aprofundo mais sobre quais são esses métodos, como fazer. E aí, é claro, vão ter também aqueles caminhos que talvez funcionem, mas que aí já é uma interpretação mais arrojada. Por exemplo, você tem que pagar imposto sobre o lucro apurado nas empresas que você controla no dia 31 de dezembro do ano. E se exclusivamente nesse dia você não controlar a empresa, mas depois voltar a controlar? Será que você dribla a lei? Será que tem outros métodos mais arrojados de interpretação como estes que a gente poderia pensar? Bom, a gente também trata desses métodos mais heterodoxos lá no relatório. E por falar em métodos heterodoxos, não custa lembrar, também tem o método ilegal. É óbvio que eu não recomendo que ninguém cometa nenhum ato ilícito e nós devemos rechaçar qualquer coisa ilegal. Tá, também sei que ilegal não significa imoral, mas vamos supor que você não siga a recomendação dada por nós de fazer as coisas dentro da lei e decida, por exemplo, que você não vai declarar a sua empresa offshore, o lucro apurado na sua empresa offshore, para a Receita Federal Brasileira. E aí, quais são os riscos que você está incorrendo em cometer esse ato ilícito? Quanto de privacidade que você tem? Até que ponto vai a fiscalização? Bom, é interessante você saber disso. Aliás, mesmo que você decida fazer tudo correto, como nós recomendamos, é interessante que você saiba dessas informações. Todo mundo deveria ter mais conhecimento sobre isso. E, no nosso relatório, a gente vai trazer esses métodos também, para que você tenha um conhecimento do que não fazer. Enfim, o resumo é: a lei das offshores é uma pedra no nosso sapato. De fato, o Lula, o governo atual, caprichou em tentar incomodar aqueles que produzem e geram riqueza e sufocar ainda mais o empresário brasileiro, o profissional autônomo. Aliás, vão fazer ainda mais isso quando passar a segunda etapa da reforma tributária. Mas só essa lei aí de tributar quem trabalha no exterior, por exemplo, ou quem tem empresas offshore, já me parece um belo de um estrangulamento. A boa notícia é que nós temos escadas para conseguir contornar esse muro. Um método de contabilidade um pouco diferente, porém dentro da lei. Você cumprir lá com os 3 requisitos chaves, alguém fazer a saída fiscal, e tudo isso vai estar detalhado no nosso relatório, que eu estou fazendo propaganda aqui. Mas a ideia é trazer informação útil junto com propaganda. Mas eu tenho que pagar as contas da Capital Global, por isso da propaganda. Que relatório é esse? Bom, no site capitalglobal.report, a gente acabou de criar o nosso serviço de assinatura, que acabou de ser disponibilizado para você poder adquirir. E lá você encontra diversas informações que até então eram bastante escassas na internet, principalmente em língua portuguesa. Você tem não apenas informações sobre como contornar a lei das offshores, como também informações de como que você faz para fazer a abertura de uma conta bancária offshore na Europa, para pessoa física, para empresas offshore também, como que você faz para fazer a abertura de contas bancárias com maior privacidade nos Estados Unidos, inclusive ensinando a fazer de forma remota, quais são as instituições financeiras que você consegue, quais que você consegue para a empresa. A gente tem um relatório exclusivo lá sobre como que você pode fazer para abrir uma LLC no estado de Delaware, nos Estados Unidos, que é uma empresa que dentro de certas circunstâncias não tem imposto, exceto um de $300 fixo. E lá você aprende a montar essa empresa por si só,
sem precisar de auxílio de um contador, de um advogado, só olhando aquele relatório que vai estar disponibilizado na área de membros do Capital Global Report. Tem um relatório sobre como que se faz para adquirir imóveis no Uruguai, como que é esse mercado, como pesquisar aquilo que faz sentido, para você também começar a ter um pezinho offshore em outros setores que não seja só o financeiro. Como eu falei, extremamente raro de encontrar na internet e está lá condensado. Horas e horas de pesquisa feitas pela nossa equipe para poder fornecer esse conteúdo exclusivo para você que se tornar um nosso assinante. E quem se tornar um assinante também vai ter acesso aos relatórios quinzenais que vão ser publicados na plataforma. Já começa com uma base boa e que vai melhorando ao passar do tempo. Então, se você se interessou por isso e quer ir lá, daqui a pouco a gente vai ter conteúdo também sobre contas anônimas, sobre conta no Panamá, sobre imóveis em outros países além do Uruguai, passaporte, sobre otimização fiscal. Enfim, tem muita coisa sendo produzida para a gente poder oferecer para vocês por lá. Esse é só o começo. E se você se interessou, não deixe de conferir mais informações que vão estar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e também neste QR Code que eu acabei de deixar aqui na tela. Acesse agora, faça a sua assinatura para que você consiga construir a sua escada e nunca mais ser refém das amarras que o Estado faz contra a sua liberdade financeira, geográfica, do seu estilo de vida e dos seus negócios. E para algo mais personalizado, também pode contratar uma consultoria com alguns dos nossos assessores especializados. Aliás, para quem assina também o Capital Global Report, o acesso aos nossos assessores especializados terá um desconto na consultoria. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.